Paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta quinta-feira, e a camisa aqui mal arrumada, nesta quinta-feira, que é a quinta-feira dentro dessa nossa novena de Pentecostes, dentro da 7ª semana do tempo da Páscoa, portanto, o 7º dia desta nossa novena. É interessante porque o número 7, dentro daquela composição do mundo que é criado por Deus na Bíblia, né? Em 6 dias, o 7º dia é justamente esse dia em que Deus olha para tudo aquilo que Ele criou e diz: como é bom aquilo que eu fiz. Portanto, a gente quer pedir a Deus justamente essa graça de olhar para o mundo e ver que o mundo realmente carrega em si bondade. Que Deus nos dê olhos para enxergar a bondade. Um dos frutos dessa presença do Espírito Santo em nós, segundo a carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos de 22 a 23, um desses frutos da presença do Espírito em nós é a bondade. Ora, exatamente porque a gente tem bondade dentro da gente, que a gente pode ser capaz de reconhecer a bondade fora. Se você não faz uma experiência de uma determinada coisa, você não tem a capacidade de reconhecer aquela coisa presente. E nós, sendo criação de Deus, não é? Deus nos olha dentro da ordem daquilo que está criado e vê que a nossa presença é uma presença boa. Então, com esse amor recebido de Deus, a gente pode também identificar aquilo que é bom fora de nós. São João, na sua carta, vai dizer que nós acreditamos no amor justamente porque nós fizemos a experiência de ser amados. A experiência de sermos amados e amadas nos dá essa possibilidade de continuar apostando no amor, acreditando no amor, recuperando inclusive todas aquelas situações em que a gente sente que o amor está ali ferido de alguma forma e a gente dá tudo aquilo que seja possível da nossa parte para recuperar a experiência feita. Estamos, como estou dizendo, vivendo essa novena de Pentecostes. Eu gostaria com você de, no início desse nosso encontro fazer aquele canto tão bonito, tão belo, não é? Nessa melodia gregoriana, o canto do Vinde Espírito Santo. Veni Creator Spiritus. Vinde Espírito Criador. Só o Espírito que cria pode recriar em nós, renovar em nós aquilo que nós temos de melhor, recuperando o melhor que está dentro de nós. A palavra Espírito significa, veja só, se Espírito tem esse SP dentro da palavra, e está dentro, por exemplo, da palavra respiração, SP, está vendo? Respiração. Então, Espírito está dentro dessa raiz de respirar, de inspirar. E a inspirar significa trazer o ar para dentro, mas também ter ideias novas na cabeça. Quando você respira a plenos pulmões, entra mais oxigênio de você, você renova também, inclusive, a capacidade da gente de pensar. Não é assim mesmo, Daléa? Você está aqui acompanhando a gente e você falava, inclusive, disso ontem, né, na live, que você fez. Então, deixando-nos envolver por esse respiro de Deus, por esse ar de Deus, a gente inspira o ar puro e ao mesmo tempo se inspira na mente da gente. Portanto, eu convidaria você agora, antes da gente cantar esse canto ao Espírito Santo, que você fizesse esse ato de respirar, de sentir o ar que entra dentro de você e expirar também com atenção, com consciência. Sentir como o ar que entra dentro de você é mais fresco e como o ar que sai carregado de gás carbônico, ele sai mais quente, ele sai um ar não assim tão puro. Faz esse exercício por 2 vezes, inspira e expira. Sente a vida que entra e permanece dentro de você. E agora a gente canta. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par.
a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, e os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor, nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Então, com este canto do Veni Creator, que é o hino que nós encontramos nas vésperas a cada dia desses 9 dias que compõem a novena de Pentecostes, nós iniciamos essa nossa conversa de hoje. Nós estamos lendo nestes dias o texto da oração sacerdotal de Jesus, que é a oração na qual Jesus, inclusive, pede pela unidade daqueles que creem nele. Para nós, a da Igreja do Brasil, é a nossa semana de oração pela unidade dos cristãos. Já disse que aqui no Hemisfério Norte isso se faz no mês de janeiro, não é, celebrando aqueles dias que antecedem a festa da conversão de São Paulo, apóstolo. E aqui, aí no Brasil, isso é feito durante os dias que antecedem a festa do Divino Espírito Santo, a festa de Pentecostes. Pedimos então esse dom do Espírito Santo. Nós estávamos olhando esses dias que essa oração sacerdotal de Jesus não é uma oração de Jesus como sacerdote, porque ele era de uma tribo sacerdotal como no Antigo Testamento. Aliás, a carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 4, diz isso, né? Claramente, ele não era sacerdote, Jesus não era um sacerdote. Jesus, portanto, era um leigo. Estou vendo aqui o padre Danilo, não é, que é um estudante de direito canônico, inclusive está fazendo um belo trabalho sobre essa questão do ser leigo, ser cristão e ser leigo. Ele está, não é, perdendo os cabelos que ainda tem para fazer uma reflexão teológica bonita sobre isso. Portanto, Jesus, que do ponto de vista da composição do povo de Israel, era um leigo, não era um sacerdote. Mas nós dizemos que essa oração que ele faz aqui agora era uma oração sacerdotal, porque ele é o sacerdote da nova e eterna aliança. E você e eu, que pelo nosso batismo nós fomos incorporados a Cristo, nós também somos herdeiros desse seu sacerdócio, dessa sua vida de filho do Pai. Ele é o único sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens, e nós participamos dessa única mediação que ele faz. E nós vimos, esses dias no início da reflexão sobre essa oração sacerdotal, vimos o que é que compõe a palavra sacerdote. Esse adjetivo sacer, que significa sagrado, e dos dotes, que significa dom, presente, um dote, não é, que alguém recebe. Portanto, Jesus, na sua oração sacerdotal, era aquela oração de reconhecimento, que tudo que ele tinha recebido do Pai. E ele chama o Pai na sua oração Pai Santo, sacer, que significa santo. Então ele do Pai Santo recebe todos os dons na sua vida sobre a terra, inclusive os seus discípulos, as suas discípulas são recebidos de Deus como um dom, e ele também a nós, seus discípulos e suas discípulas, acolhe como um dom e nos envia no mundo como um dom da parte dele para o próprio mundo. Nós, dentro dessa nossa oração sacerdotal de Jesus, aprendemos essa dimensão ecumênica
tônica da sua oração, que envolve toda a igreja, e celebrando com o Papa Francisco essa semana como a semana da Laudato Si, nós estamos olhando para a terra como essa nossa casa comum. Estamos percebendo que a oração sacerdotal de Jesus é também uma oração nesse sentido ecológica, porque a terra, essa casa comum, nós recebemos como um dom de Deus. Tudo que era teu, tu me deste. Então o Pai dá a você e dá a mim tudo aquilo que ele possuía. Esse mundo que é seu, nós recebemos de Deus. Porém, nós devemos recebê-lo de uma forma sacerdotal. O que é o sacerdote? O sacerdote era aquele que na antiga aliança recebia os frutos da própria terra, que é dom de Deus, e de novo referia a Deus, entregava a Deus. Ferro significa levar, referir significa levar de novo. Então, de novo, levamos para Deus aquilo que Deus nos deu. Portanto, um ciclo de gratidão. Recebo e dou. E esse é o ciclo do amor. O amor cresce na medida em que a gente recebe amor e dá amor. Então, o amor vai se propagando, vai crescendo dentro de nós. Então hoje nós fazemos um outro passo dentro dessa oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. De novo frisamos essas duas coisas. Jesus olha para o céu. De novo a gente repete, diz, o céu aqui não significa uma questão astrofísica, astronômica, como diz a oração eucarística primeira, o cânon romano, quando faz essa referência de que Jesus olha para o céu, ele diz, para ti, Deus, seu Pai Todo-Poderoso. Portanto, olhar para o céu é olhar para Deus, é olhar para o Pai, do qual procede na terra toda forma de paternidade, toda forma de cuidado, de origem e de amor. Então ele olha para o Pai e agora diz Pai Santo. Essa é a forma com a qual Jesus se refere ao Pai. Pai Santo, reconhecendo aquela santidade de Deus. Como a gente diz no Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. Então Jesus nos ensina na prática a chamar o Pai com esse nome que é próprio seu, santo. A palavra santo significa aquilo que está apartado, aquilo que está separado. Mas de fato a santidade de Deus não é porque ele se aparta de nós, porque ele se afasta de nós. Ao contrário, é porque ele é o Emanuel, é o Deus presente. No Antigo Testamento a gente vê isso. É o Deus que acompanha o seu povo, como em Jesus também ele nos acompanha. Portanto, a santidade de Deus é uma santidade não de quem se aparta, mas é uma santidade de quem a tudo envolve na sua santidade, como a gente diz na missa cada vez, o céu e a terra estão cheios da vossa glória, ou seja, da santidade de Deus. Jesus agora diz para o Pai, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, ou seja, pelos 12 que ali estavam com ele naquela sala, pelos 11 que perseverariam naquela comunhão com ele, mas diz, rogo também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Ou seja, hoje nessa parte da oração nós vemos que Jesus rezou por você, rezou por mim, que acreditamos na pregação dos apóstolos. A gente diz, eu creio na Igreja Católica e Apostólica. Acolher, portanto, a pregação do Evangelho dentro da Igreja como o povo de Deus está incluído nesta oração sacerdotal de Jesus. Aí diz Jesus, para qual é a finalidade da sua oração? Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Portanto, é esse pedido pela unidade de nós que cremos, para que o mundo creia. E a unidade aqui a gente repete, nunca faz mal repetir. A unidade não é uniformidade. Olha, uma coisa que eu gosto, que eu admiro muito, sabe o que é? Parada militar. Tem um negócio, eles vão todos junto, perfilado, um levanta o pé, o outro também, uma cadência, um ritmo. Isso é bonito. Mas isso ali, o que é que a gente tem? É a uniformidade. Inclusive, todos usam um uniforme, não é? Todo mundo vestido do mesmo jeito, levanta o pé do mesmo jeito, gira na mesma hora, faz os mesmos movimentos, está tudo concatenado. Isso é bonito, é realmente belo, mas a vida não é assim, toda uniforme. A vida é diversa. Aqui vocês estão vendo, né? Tem árvores com folhas, tem árvores sem folha. Tem uma árvore que tem a folha de um jeito, outra árvore que tem uma folha de outro. Se você encosta ali em cada árvore dessa, não é que as folhinhas têm todas a mesma medida, os mesmos centímetros, o mesmo milímetro. De todas as formas, existe aqui a diversidade e uma harmonia. A harmonia presente na diversidade. Por exemplo, os que tocam um instrumento musical, né? Quando dão um acorde, né? Um acorde de Dó maior, você toca Dó, Dó, Mi, Sol.
Uma nota está mais alta do que a outra, uma é mais aguda, a outra é mais grave, mas as três soadas no mesmo tempo criam um acorde, ou seja, fazem um acordo. Acorde significa isso, que entram em acordo as notas altas, uma mais alta do que a outra, mas elas não brigam por isso, elas criam harmonia. E você consegue ouvir as diferenças dentro daquela unidade. Quem tem um ouvido musical sente perfeitamente as notas ali soando juntas, soando juntas. Então essa é a beleza da igreja, que deve saber viver assim. A imagem de Deus, que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, existe diversidade e ao mesmo tempo harmonia e unidade no coração do nosso Deus. E é isso que nós somos chamados. Continua Jesus na sua oração, não é que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me deste para que eles sejam um como nós somos um. Ser um como Deus é um. Não é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é? E não existe desacordo entre eles. Então há essa unidade, eles são um, respeitando a diversidade. Porque se não existe diversidade, não tem chance para haver amor. Seria tudo idêntico, ou seja, seria o mesmo. E na Santíssima Trindade não é que são o mesmo. Um é Pai, outro é Filho, o outro é o Espírito Santo. Essa harmonia que possibilita que haja amor e que o amor circule. Continua Jesus dizendo aqui, eu dei-lhes a glória que tu me deste para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Ter essa consciência de que nós somos amadas e de que nós somos amados por Deus é a coisa melhor que pode existir. E é a coisa que muitas vezes nós não conseguimos, não é, carregar profundamente dentro do nosso coração. E penso que essa possa ser uma graça que a gente deve pedir a Deus no dia de hoje. Senhor, convence-nos que nós somos amadas e amados por Ti. Que a nossa vida é uma vida de amor. E sobretudo abençoa todas aquelas pessoas que na igreja trabalham pelas pessoas para que elas possam se sentir amadas. Temos aqui a beleza de um pai que amou seu filho, que nos ama neste seu filho. A gente sabe que nem sempre é assim na vida. Há pais e mães que não conseguem amar os seus filhos. Eu já quero rezar por todas aquelas obras na igreja que são capazes de trabalhar para que sintam o amor crescendo. Eu me lembro de uma obra que existe na Alemanha, por exemplo, chamada Casas para Mulheres, não é? Mulheres que estão sofrendo violência dentro de casa, são casas mantidas pela caridade da igreja, e pessoas que estão vivendo situação de violência não podem mais viver dentro da casa, não conseguem ter um lugar onde escapar e onde sentir recuperada a sua dignidade, porque às vezes essa violência dentro de casa ela é terrível. Sei, por exemplo, a história de uma menina, vamos chamá-la assim, né? Sofia. Ela era da Bulgária e essa menina foi vendida pelo pai, não é, para se casar com uma outra pessoa. Então essa menina, o que é que ela faz? Ela foge da casa do seu pai e conseguiu, com muitas peripécias, chegar na Alemanha em uma casa dessas de acolhimento a mulheres que sofrem. E ali ela pôde reiniciar a sua vida, recuperar a sua existência. Como é bonito quando a igreja, que se sabe amada por Deus, se coloca no mundo com esses serviços de amor, ao lado de toxicômanos, de pessoas dependentes de drogas, e olham para essas pessoas para recuperar nelas a sua dignidade, para ajudá-las a sentirem-se amadas por Deus. E esse é o melhor remédio. Mas o melhor remédio continua sendo, sobretudo, essa prevenção. E a prevenção significa a gente sempre dar sinais inequívocos ao outro de que ele é amado, de que ele é amada. Peçamos hoje a Jesus que abençoe todas essas pessoas que se colocam nessas situações de fronteiras nas nossas igrejas. São muitas igrejas, não é, cristãs que se colocam a serviço da vida nesses serviços de fronteira para recuperar nas pessoas a consciência da sua dignidade de filhas e de filhos de Deus. Continua Jesus na sua oração dizendo: Pai, aqueles que me deste quero que estejam comigo onde eu estiver, para que contemplem a minha glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Jesus diz uma coisa, não é, que onde os seus discípulos estiverem reunidos em seu nome, ele vai estar no meio deles. E agora também ele diz que ele quer que os seus discípulos estejam
onde Ele está. E onde é que Ele está? Na comunhão com Deus, o seu Pai. Celebramos no domingo a festa da Ascensão do Senhor. Portanto, esse Jesus que vai para a direita do Pai, Ele nos quer com Ele, com o Pai. Mas ouçamos bem, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Portanto, aqui a gente vê que Jesus que vai para o Pai é esse Jesus que quer ficar em você, quer ficar em mim. Não se trata de um abandono de Jesus do nosso mundo, da nossa vida quando Ele vai para o Pai. Ao contrário, Ele quer inaugurar, por meio da vinda do Espírito Santo, uma nova forma de presença naqueles e naquelas que acolhem a sua presença. Então, Ele quer que seus discípulos estejam onde Ele estiver e Ele quer estar nos seus discípulos. Peçamos ao Jesus isso hoje, que a gente acolha esse seu desejo dentro de nós e que nós desejamos a mesma coisa que Ele quer. Essa é a vontade de Deus. Quando a gente diz, seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus é essa, que a gente esteja envolvido nessa comunhão de amor. Portanto, minha amiga, meu amigo, desejo a você um dia abençoado, um dia cheio de Deus, um dia cheio dessa presença de Jesus na sua vida, na sua existência. Eu quero aqui abraçar algumas pessoas que estão aqui nessa live nesse momento. Você daí do Brasil certamente vai ver depois, curta essa live. Nós vamos salvá-la depois do nosso canal do YouTube. Eu já disse a você, não é? Que tal chamar mais 10 pessoas para seguir essa página e se inscrever lá no nosso canal? E você curte. Se você não curte, tem vídeos que você assistiu e não curtiu ainda, daqui até domingo você curte pelo menos 10 vídeos do que você já viu e não curtiu. Isso dá um sinal também para que as próprias plataformas divulguem a mensagem que você reputa como uma mensagem boa. Portanto, aqui eu quero agradecer as pessoas que passaram a seguir esse nosso perfil essa semana. Quero mandar um abraço aqui para a Odaléa. Bom dia para você, Odaléa, para a Lânia Nascimento, para a Carla. Um abraço, Carla, para você, Padre Danilo, para Roselene. Bom dia para você, a paz de Jesus e o amor de Maria. Para Tiago Rosário, um abraço para você também. Para Patrícia Pires, um abraço, Patrícia, você e todos aí em Cruz das Almas. Para Fabiana, um abraço, Deus te abençoe. Muito obrigado a cada um de vocês. Deus abençoe com sua infinita bondade a nós todos e nos conceda um dia realmente cheio da sua paz e do seu amor. Venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.